oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos fazer juntos a correção do dever de casa da aula passada, tá? Eu solicitei que vocês fizessem a questão de número 2 da página 8 até a letra F e também a questão 4 da página 9 até a letra M. Vamos lá? Bem, então vamos começar aqui pela questão 2 da página 8, que pede pra gente destacar o sujeito das frases, tá? Então, questão bem tranquila pra gente identificar o sujeito em cada uma das frases. Então, vamos lá? Apenas para relembrar, né? O sujeito é aquele termo que concorda com o verbo, né? Que exerce uma relação de concordância com o verbo da frase, da oração, ok? Bem, no caso dos verbos de ação, o sujeito é também aquele que pratica ou que sofre a ação expressa pelo verbo. Então, vamos lá? Na letra A, nós temos assim, ó, as crianças passearam no jardim. Quem é que passearam? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. Sempre que vocês tiverem dificuldade em detectar, em identificar o sujeito da oração, localizem o verbo e façam essa pergunta para ele. Quem é que fez tal coisa? Quem é que é tal coisa? E aí vocês vão encontrar o sujeito da oração, tá? Então, na letra A, a gente tem as crianças como sujeito. E na letra B, alguém derramou refrigerante no sofá. Quem é que derramou o refrigerante no sofá? Alguém, tá? Então, alguém é o sujeito da oração. Na letra C, os alunos e professores conversaram sobre a matéria. Quem é que conversaram sobre a matéria? Os alunos e os professores, tá? Então, a gente tem um sujeito aqui, alunos e professores. Um sujeito que tem o quê? Dois núcleos, né? Aquilo que a gente chama de sujeito composto, quando a gente tem dois núcleos, tá? Vamos lá. Letra D. Tomamos toda a água da garrafa. Quem é que tomamos? Nós. O sujeito está expresso aqui? Está indicado aqui? Não. Mas a gente consegue reconhecer esse sujeito pela terminação do verbo. Nós tomamos. Não é isso? Bem, letra E. Estudaram toda a matéria. Estudaram. Quem? Os alunos? Os professores? Os meus amigos? A gente sabe que alguém praticou essa ação de estudar, mas a gente não consegue identificar quem é essa pessoa. É aquilo que a gente chama de sujeito indeterminado, tá? Então aqui a gente sabe que alguém praticou a ação, mas a gente não tem como precisar definir quem foi essa pessoa que estudou, tá? E, bem, letra F. Os alunos fizeram o trabalho de matemática. Quem é que fizeram o trabalho de matemática? Os alunos. Então, os alunos são o sujeito, tá? Eu pedi que vocês fizessem até a letra F, não foi isso? Sim, então vamos concluir aqui a correção, tá? Vamos passar então aqui para a página 9. Na página 9 eu pedi que vocês fizessem a questão 4 até a letra M. Vamos lá. Questão 4 diz assim, ó: classifiquem sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Apenas para a gente relembrar, qual é a diferença entre o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito? O sujeito indeterminado ocorre quando a gente consegue identificar que alguém praticou a ação, mas a gente não consegue determinar quem é essa pessoa, tá? Então, quando o verbo está, por exemplo, na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito expresso ali na frase. Então, por exemplo, roubaram a minha bolsa, bateram no meu carro, tá? São exemplos de sujeito indeterminado. A gente viu alguns deles na questão 8, tá? Na questão 2 da página 8, tá? Além disso, a gente tem aquela estrutura de verbo mais ser. Por exemplo, precisa-se de funcionários. Nesse caso, a gente tem um exemplo aí de sujeito indeterminado. Quem é que precisa? O patrão, o chefe, o gerente, o dono da loja? Não se sabe exatamente quem, tá? E as orações sem sujeito são aquelas formadas por verbos impessoais, não é isso? Quais são os verbos impessoais mesmo? Vamos lá, os verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar. Aqueles verbos também que
indicam tempo decorrido. Então, todos os verbos que indicam tempo, verbo fazer, verbo haver, indicando tempo, também são verbos impessoais. E também o verbo haver, no sentido de existir. Verbo haver, quando puder ser substituído pelo verbo existir, também é impessoal. Ok? Então, vamos ao exercício. Na letra A, ó, há tempos que pretendo me mudar. Há tempos, a gente está indicando o quê? Tempo, então a gente tem uma oração sem sujeito, tá? Deve fazer séculos que ele não estuda. Mais um exemplo de oração sem sujeito. Por quê? Ó, deve fazer séculos, então a gente está lidando com tempo decorrido, né? Esse tempo passado, tá? Naquele dia fazia muito frio. Mais um exemplo aqui de oração sem sujeito. Por quê? Porque a gente tem o verbo fazer aqui indicando o quê? Fenômeno da natureza, né? Naquele dia fazia muito frio, né? Então fazia frio, tá? Quem é que fazia frio? O tempo, a natureza, sabe? A gente tem mais um exemplo aqui de oração sem sujeito. Essa ação não é relacionada a nenhum sujeito, né? Fazer frio é algo da natureza, é um fenômeno da natureza, tá? Então, mais um exemplo aqui de oração sem sujeito. Já é tarde da noite, já é tarde. A gente tem indicação também aqui de tempo, então também uma oração sem sujeito, tá? Já são 2 horas, e aí? A gente tem aqui também uma oração sem sujeito. Por quê? Porque está indicando tempo, tá? Sempre que houver uma indicação ali de tempo, tá? A gente vai ter ou tempo passado, né? Ou frases como essa, né? Já são 2 horas. A gente tem oração sem sujeito. Quem é que são? Quem é que são 2 horas? Ninguém, sabe? Então a gente tem também uma oração sem sujeito. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que então o verbo está no plural? São, se a oração não tem sujeito, por que ele está concordando com 2 horas, tá? Nesse tipo de construção, a gente sempre vai concordar com o numeral, tá? Já que não tem um sujeito, a gente concorda com o numeral, tá? Então, já são 2 horas, já são 5 horas, já é 1 hora, já são 2 horas, ok? Letra G, deixaram a porta aberta. Quem é que deixaram? Alguém, mas eu não sei quem. Percebam que o verbo está na terceira pessoa do plural. Então aqui a gente tem um caso de sujeito indeterminado. A gente sabe que alguém praticou essa ação, mas a gente não sabe quem, tá? Já na oração sem sujeito, a gente sabe que há ali um fenômeno, mas a gente não consegue atribuir esse fenômeno a ninguém, tá? Por quê? Porque faz frio, sabe? Faz frio é um fenômeno da natureza, tá? Não é alguém que faz o frio, não é uma pessoa, tá? Precisou-se de ajudantes na obra. Mais um exemplo de sujeito indeterminado. A gente tem ali o verbo seguido do se, que é esse se que é índice de indeterminação do sujeito. Então, precisou-se de ajudantes na obra. Quem é que precisou? O dono da obra? O funcionário? Alguém, mas a gente não consegue dizer quem é que precisou. Então, sujeito indeterminado. Letra I, quebraram a vidraça da Dona Maria. Mais um exemplo de sujeito indeterminado. Por quê? Porque a gente tem um verbo na terceira pessoa do plural. A gente sabe que alguém praticou essa ação de quebrar, mas ela não é atribuída a ninguém, né? A gente não consegue saber quem é essa pessoa que quebrou a vidraça da Dona Maria. Letra J, há outras questões importantes. Vamos tentar substituir esse verbo haver aqui, né? A por existir. Existem outras questões importantes. Deu certo? Deu. Então, o verbo haver no sentido de existir é impessoal, gera orações sem sujeito. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de oração sem sujeito, tá? Letra K, roubaram o meu talão de cheque. Quem é que roubaram? Alguém, mas eu não sei quem. Então, a gente tem sujeito indeterminado. Letra L, nevou bastante esta noite. Mais um fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito. E letra M, precisa-se de empregados. Mais uma vez, essa estrutura de verbo seguido do se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, a gente tem um sujeito indeterminado. Alguém está precisando de funcionários, mas a gente não sabe quem é
essa pessoa. Ok? Vamos ficar por aqui. Vou deixar no final do vídeo a indicação da atividade devolutiva e do dever de casa, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau!